Eita, matar muito só. Lavar com sabão. Daqui é? Lavar com polição, Apaga não. O cheiro daqui tá muito forte. Aí, ó. Agora apaga, agora. Parece só uma maquinheira pelo resto. Sai da frente da luz. Vai dar certo. Ei, os irmãos faltam fogo aí, fecha a boca. A gente tem que põe aqui, ó. Senão a gente taca fogo aqui, ó. Fica fogo aí, queima tudo. É. Fogo aí, viu? Porque sabe que tem que ser o 90. É. Vamos usar água mesmo, água. É verdade, irmão Paulo. Esse é o que é mais é. Concordando, né? Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. O irmão Cleito aqui está apagando aqui, né? Tá retornando novamente, que tinha passado um tempo fora, né? Aí retornando. E aqui eu fico alegre hoje de estar vendo caras novos, né? O irmão Marquinhos, né? Tá de férias. O irmão aí que está vindo hoje, né? Aí tem o irmão, o nome do irmão? Oi? Stevens, né? Pronto, e os demais já são. Vai ter um nome aí de ator, né? Ali, ó, atrás do irmão Juan, da sua. Eu acho que o Cleito trouxe o pessoal tudinho pra cá. Ele veio de volta e trouxe o. Eu mesmo não, eu tenho poder não, irmão. Brincadeira, irmão. Então vamos orar, né? Da início da nossa escola nessa noite. Irmão José, faça aí a oração para a gente começar. Irmão José, tá ali o tocha, canela de fogo. Eita. Ora aí, para a gente iniciar. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor. glória a Jesus, muito obrigado, Senhor. Nossa, obrigado. Pai, obrigado. Queremos aprender mais de Ti nessa noite, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus, fazer presente para a igreja, tirando os trabalhos sobre a escola bíblica, Senhor. Glória a Deus, Usa, Senhor, como canal de bênção desta noite. Para a nossa mente, ser amada, pequeno, Senhor da glória. Para que possamos, Pai querido, aprender a tua palavra, ser amada e aplicar em nossos corações. Obrigado, Senhor, nesta noite, Pai, que a tua mão permaneça sobre cada vida deste lugar. Abençoa teus filhos, Pai querido, adivinha aqueles, Pai querido, que não tem, Senhor amado, vontade, Pai, de vir para a escola bíblica. Deus, visita cada vida, Senhor, desperta os que dormem sobre a diligência. Meu Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Traz o avivamento, Senhor amado, sobre o teu povo nesses últimos dias. Assim, Senhor amado, continua conosco nesta noite, Pai. Dá abençoada, Senhor, nesta noite. Para a honra e a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Pronto, irmãos. Então, desde já, os irmãos que estão vindo hoje, né, pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Aqui na nossa classe aqui, tem dois que trabalham aqui com a gente, né? No caso aqui está eu, né? E o irmão Geilson, o presbítero Geilson, né? Então nós estamos aqui revezando. Hoje, na realidade, quem era para dar essa aula era ele, só que ele fez uma cirurgia e está em processo de recuperação. Entendeu? Chegou o chefe. Chegou? O chefe, sim. Não veio da aula. Não, ele veio da aula não. Então, estamos em processo ele estava em processo de recuperação, né? E hoje nós estamos aqui para auxiliar os irmãos mais um ano, né? E é glorioso nós estudarmos a palavra de Deus. E sempre eu costumo dizer, irmãos, que aqui, nas primeiras aulas do ano, eu sempre costumo dizer, nós não sabemos tudo. Entendeu? Nós não sabemos tudo. Então, o que nós aprendemos, isso nós procuramos passar para os irmãos de uma maneira mais simplificada possível para que possa entender. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui ajudando os irmãos na escola bíblica. É buscar levar os irmãos a um entendimento
da palavra de Deus. E não somente o entendimento, mas a prática da mesma, entendeu? Que é o objetivo principal que deve ser de todo cristão. É a prática da palavra, não ser somente ouvinte esquecido, mas praticante da palavra. Então é esse o objetivo principal que nós estamos aqui, auxiliar os irmãos que venham prosseguir nessa caminhada, tá bom, irmãos? Então, se eu tiver alguma falha, algum erro, alguma coisa assim, isso é natural, acontece. Seu irmãos, quem é aquele revista? Pronto, a revista chegou, né? Tem 12 meses? Tem 12? 10 mil, é? 12 parcelas? 10 mil, é? 12 milhões. Mais ou menos 12. Assim, eu vou ver aqui embaixo para me dar data, mas já sei aqui, viu? Sabe que ele já pegou a tua, né? Tá. Já ouviu lá na cabeça. Então, irmãos, como é a primeira lição que a gente está estudando, eu aconselho os irmãos que peguem sua revista, entendeu? Primeira aula do ano, primeiro trimestre do ano, então nós vamos estar estudando. Então isso aqui, irmãos, eu sempre costumo dizer também, isso aqui é um manual, principalmente para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem... Então, principalmente para quem gosta de estudar a Bíblia, não só gosta, como deve, né? Nós precisamos estudar a Bíblia. É ela que é a palavra de Deus. Então, para quem gosta de pregar, ou para quem prega, né? Para quem é obreiro, o ideal é ter um manualzinho desse em casa, porque isso aqui é muito útil. A maioria das mensagens que eu extraio, que eu prego na igreja, a maioria são extraídas daqui. Entendeu? A maioria são cunho doutrinário. Então, irmãos, então nós estamos vendo aqui que hoje nós estamos iniciando mais do primeiro trimestre de 2025. E o tema desse trimestre, irmãos, vai ser o que, ó? O tema desse trimestre vai ser em defesa da fé. Amém? Amém? Pronto. Então, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Entendeu? Então esse vai ser o tema do nosso trimestre. Vai ser um trimestre muito bom. Ele é muito proveitoso. Aqui, para quem ainda não pegou suas revistas, eu vou só falar aqui por alto. Como é a primeira lição, ainda vamos ter muito tempo para estudar sobre as heresias, sobre esses ensinos. Hoje a gente vai dar uma preliminar, que é para os irmãos entenderem, né? Então, lição número 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, é o que a gente vai estar estudando hoje. Entendeu? O que é uma seita, o que é uma heresia, por que temos que combater as heresias, né? Por que temos que, como identificar uma seita, o que é que ela faz quando está dentro da gente, no meio da gente, e é possível ter heresia no meio da gente, entendeu? Então tudo isso aí a gente vai estar analisando hoje. Hoje nós vamos sair daqui com a mente um pouco ampla a respeito desse assunto, entendeu? Então, vai ser muito proveitoso. Então, somos cristãos. O que significa ser cristão? Entendeu? Vamos estar vendo na outra lição. A encarnação do verbo. Aqui vai estar mostrando, a gente vai entrar em choque com algumas seitas, né? Que tiram a encarnação do verbo, diz que ele não é Deus porque ele é homem, simplesmente. E assim vai. Então, vamos ter um vasto assunto sobre esse tema. Deus é triuno. O que é que significa triuno, né? O que é isso? Por que Deus é chamado de triuno? Será se Deus é uma coisa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só que age em tempos diferentes? Entendeu? Ou será se é duas pessoas só e o outro é só o Espírito dos dois? Ou são três pessoas? Como é que funciona isso aí, entendeu? Então vamos estar estudando nessa próxima lição, na lição número 4. Aí Jesus é Deus, entendeu? Vamos estar vendo também. Se Jesus é homem, como é que Jesus é homem também? Jesus é Deus? Vamos analisar isso aí também à luz da Bíblia. O Filho é igual com o Pai, então é isso também que nós vamos estar vendo sobre isso aí, né? As naturezas humanas e divinas de Jesus. Quer dizer que Jesus tinha duas naturezas? Então, vamos estar analisando.
Jesus viveu a experiência humana. Vamos estar vendo aí como foi que Jesus viveu como homem aqui na terra, né? Como foi possível, né? Vamos estar também na lição 9, vamos estar analisando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa, é uma influência, é uma pessoa, ou não existe, entendeu? Vamos estar analisando. O pecado corrompeu a natureza humana. Aí vamos estar dando uma analisada geral sobre o que é que significa o pecado, né? Como foi que ele entrou no mundo, essas coisas aí tudinho. Então, são muito proveitosas as lições. A lição de número 11 vai estar falando, ó, a salvação não é obra humana. Como é que pode? Eu posso ser salvo? Posso, mas como? Através das indulgências, através das boas obras. Como é que eu vou ser salvo? Será se eu fazendo isso eu posso ser salvo? Entendeu? Então, tudo isso aí a gente vai estar vendo na lição de número 11. A lição de número 12. A igreja tem a natureza organizacional. A lição número 12. A igreja tem uma natureza organizacional, ou seja, a igreja é organizada, ou é para ser bagunçada. Por que existe igreja? Entendeu? Então, templo, é preciso. Então, vamos estar analisando tudo isso, entendeu? E para finalizar com a lição de número 13, vamos estar vendo sobre a perseverança na fé em Cristo. Então, esses são os temas que nós vamos estar estudando no decorrer desse trimestre. São 13 lições muito importantes para a edificação da nossa fé. E sem perda de tempo, nós vamos dar início à lição número 1. O nosso secretário aqui ainda, né, está com o irmão Zacarias, a não ser que ele abdique do cargo, né? Mas está aqui com o irmão Zacarias, que é o secretário da escola, e ele vai estar aí fazendo a leitura enquanto eu faço algumas anotações aqui. Abdicar o cargo, quem manda é o meu professor. Se estiver interessado em ser outro aluno, aqui. Seguir a situação. Zacarias, acho que essa aqui, mas... Ah, essa também não. Eu aprendi também. Se a responsabilidade eu Então vamos lá. Irmão, vamos começar a ler a lição 1, vou começar aqui pelo textual, né? E na sequência a gente vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. Aí eu inicio com o primeiro versículo, na sequência do irmão também. Aqui o texto áureo fala: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E é um texto áureo. Agora a verdade prática, eles falam assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Pronto, vou começar aqui lendo o primeiro versículo, na sequência os irmãos vão lendo também, né? Para que todo mundo participe. Aqui, ó, vai ser feita a leitura bíblica em classe. Está em Atos 20, viu? Para quem não está com a Bíblia, não está com a revista, está com a Bíblia, é Atos 20, do 28 ao 31. Também está aqui em Pedro 3, em 15, Pedro 2, 2 e 3. Atos, eu vou começar aqui lendo Atos 28, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós celebrarão loucos morais, né? Isso. Que não voltarão agora. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos e depois após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo
como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso procedimento em Cristo. Também houve entre vós, entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão Completamente. Heresia de perdição e negação ao Senhor que se resgatou, trazendo sobre as mesmas repentina perdição. 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição na doutrina. Amém? Amém. Mano, agora eu vou começar aqui com o comentário e a introdução logo, como você diz. Mas, Aqui na introdução vai estar escrito assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas das antiguidades, mas com uma roupagem nova, e foram rejeitados pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há no novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário de fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Pronto. Amém? Então, irmãos, como nós estamos vendo aqui, a princípio, essa primeira lição, ela não vai se aprofundar muito sobre as heresias, entendeu? Ela vai, apenas um clínico geral, entendeu? Apenas um clínico geral. Ela vai estar com a sua, vai estar analisando uma amplitude maior, né? E depois vai direcionar para uma área específica. Os irmãos que trabalham na saúde entendem bem. Quem não trabalha, eu vou especificar. O clínico geral, ele chega lá e ele diagnostica o provável defeito que a gente tem, a doença. Provável doença que a gente tem. E de acordo com a doença que a gente tem, ele vai encaminhar para o especialista. Entendeu? Por exemplo, a pessoa chega lá com moleza no corpo. A moleza, eu estou com a moleza, não consigo nem levantar os pés direitinho e tal, não sei o que. Aí ele vai, analisa, olha a pressão, vê o batimento do coração, aí vai, ele está com arritmia. Vai o cardiologista. Entendeu? Ou seja, ele faz uma análise geral, e depois que ele diagnostica, ele faz um diagnóstico. Já é o problema principal. O principal e vai encaminhar para a área específica, entendeu? Então hoje nós vamos apenas estar vendo aqui no âmbito geral. Não vamos estar adentrando mesmo a heresia tal, não. Mas aí vai ser no decorrer das outras lições que a gente vai estar estudando sobre isso, entendeu? Então, a princípio nós estamos vendo aqui o que é que significa a heresia, né? São crenças e práticas contrárias ao pensamento público. Crenças e práticas contrárias ao pensamento público. Aí, como diz aqui na própria introdução, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Mas desde já, eu já quero dizer uma coisa. Esse termo heresia aqui, irmãos, ele não está limitado simplesmente ao cristianismo, entendeu?
Senhor. Senhor. Glória. Vai ficar mais chegando aí. A amiga que está na sala dos outros. Pronto. Não é dos outros, não, dos velhos. Então, como nós estamos vendo, então o termo heresia aqui, irmãos, ele não está limitado simplesmente aos cristãos, porque dentro de qualquer ramificação, ou seja, qualquer religião, dentro de qualquer religião, sempre vai existir as heresias. O que é isso? É aqueles que divergem da doutrina principal. Estão entendendo? É aquele ensino que diverge da doutrina principal. Está entendendo? Então isso é chamado de heresia. Tem heresia dentro da Igreja Católica? A doutrina deles. Lá tem alguém que é considerado herege? Tem. Pessoas que estão lá dentro e estão disseminando ensinamentos contrários ao que o próprio catolicismo ensina. Então ele está para dentro da Igreja Católica e está como um herético, que o nome não é herético mesmo, tem um outro nome aqui que é dado, deixa eu ver aqui. Oi? Não, tem um outro nome, deixa eu ver aqui. A hereses, contrário, ocupação. Eu botei até o nome aqui, tem. No decorrer do decorrer a gente vai ver. Mas eu botei aqui o nome, é porque eu estou esquecido. Mas tem aqui o nome. Só falta um disciplina aqui. Heresiarca. É o heresiarca. Entendeu? Aqueles que estão introduzindo heresias é chamado de heresiarca. Entendeu? Então esse é o nome dado aos heréticos. Aqueles que deturpam a heresia. Então, aqui nós estamos vendo que o nome heresia ele é em nome geral, entendeu? E aqui nós vamos estar estudando heresias dentro do âmbito qual? Cristão. Entendeu? Dentro do âmbito cristão, ou seja, nós vamos fechar o cerco. Nós vamos fechar o cerco. Vamos ver heresia, o termo heresia, dentro do âmbito cristão. Ou seja, se tem alguém que está disseminando outro evangelho, se denominando cristão, então ele está praticando heresias. E um detalhe, irmão, heresia é dentro da própria igreja. Porque quando sai da igreja, ele já muda o nome. Vai para quê? Vamos lá. Se alguém aí pode chutar aí. Pode chutar, vamos lá. Os profetas, seita, né? Entendeu? Seita. Que também é chamado de facção. Está entendendo? Então a heresia, ela está dentro da igreja. Ela ainda permanece. O heresiarca, né? Conforme a gente está vendo aqui, ele não sai, ele permanece. Só disseminando. Está no meio dos apóstolos, entendeu? Está ali, no meio. No momento que ele sai e funda um outro ministério, tem uma outra visão, aí pega o ponto base ali, não, sou cristão, aí vamos lá, cristão, evangélico, metodista, adventista do sétimo dia, pronto. Aqui ele já fundou uma heresia, porque ele juntou um bocado, ele é cristão, ele continua dizendo que é evangélico, né? Ele, metodista, que aqui vai utilizar métodos para estudo, nada contra, né? Mas aqui ele foi introduzir o sétimo dia. Entendeu? Ou seja, fez aí uma seita. Ele antes era só da Assembleia de Deus. Entendeu? No momento que ele sai de dentro e monta um outro, baseado naquilo que ele acha que ele fundou uma seita. Ou seja, uma seita, ela é uma ramificação de uma religião. Mas os adventistas são cristãos, Os adventistas? Não. A gente vai analisar no decorrer das nossas lições, a gente vai ver alguns pontos que mostram a diferença entre a seita
e a verdade bíblica, entendeu? Só para a gente ter uma noção, primeira coisa que acontece com uma seita, ele muda logo, sabe o que, irmãos? Ó, só para os irmãos terem uma noção. Explica que Ó, a primeira coisa que a seita faz, ela não considera a Bíblia como a base. Toda seita, ela vai ter um livro paralelo. Ela pega só uma coisa por parte, ela não pega um todo. Pronto. Toda seita ela vai ter um livro paralelo. acabou de falar sobre o que está acontecendo, sobre o sétimo dia, é sobre o sábado, é isso? Pronto, é o livro de Ellen White. Entendeu? Ellen White. Então, É por isso que ele quer considerar que pronto, eles não consideram a Bíblia como a palavra-chave, como a principal. Eles consideram a Ellen White. O que ela disse é que eles firmam. é o que vale. É o que vale. Entendeu? Os mormons. Os adventistas são tua heresia. Os mormons. Do mesmo jeito, os mormons. Aceitam. Os mormons, o que é que os mormons fazem? Só voltando um pouquinho. Mas eles falam de Cristo. Falam de Cristo, só que a base que eles falam de Cristo é o que a Ellen White fala. Ou seja, é o que o fundador está dizendo. Entendeu? Os mormons eles fizeram um outro evangelho de Jesus Cristo. Os mormons criaram. Aí, fora o outro evangelho de Jesus Cristo, aí eles pegam o quê? Obras póstumas, pérolas de grande valor, doutrinas e convênios, entendeu? Mano, Isso os adventistas é uma seita. Adventista é. Ô, mano, os adventistas trabalham em cima da Bíblia. Em cima da Bíblia, mas com Mas a salvação. Mas só está A salvação baseada no sábado. Pois é. Toda O ensinamento dele é a Bíblia. toda seita, eles É muito são baseados na barato. Bíblia. É muito barato. Toda seita, eles são tirados da Bíblia. Pronto. Seita. Pronto, é justamente o que a gente está falando, ó. Primeiro, começa com o quê, ó? Começa Eles heresia. usam muitos os Entendeu? textos bíblicos para confundir a vista das pessoas, entendeu? Então, ó, é um processo, apesar que aqui na nossa revista nós vamos estar vendo que o apóstolo ele vai usar o termo seita e também vai utilizar o termo heresia praticamente dentro da própria igreja. Só que com o decorrer do tempo a gente traz essa visão, entendeu? Então a seita, ou seja, a heresia é enquanto ela está dentro da igreja. Entendeu? É os crentes, está ali disseminando, ensinando. No momento que ele sai, ele funda, ele tem uma outra visão, apareceu um anjo, entendeu? Por exemplo, a história dos mormons. É verdade, uns mormons, testemunho de Jeová. Eu sei. Ó, os mormons. Cadê a chamada? Só Ó, Diretor. ó, os mormons, por exemplo, os mormons, de acordo com eles receberam o Joseph Smith, ele recebeu uma revelação de um anjo chamado Moroni. Aí esse anjo chamado Moroni, ele deu umas placas para ele, aliás, ele mostrou para ele onde é que tinha umas placas, chamadas placas de Nefim, entendeu? Na cidade dos Nefitas. Aí essas placas lá, era o que? Era a tradução da Bíblia, era o livro deles, que é um outro evangelho de Jesus Cristo. Aí, baseado nesse outro evangelho de Jesus Cristo, aí foi e compilaram outros livros, entendeu? E aí a base deles não é a Bíblia, a base deles é o livro dos mormons, mas eles usam a Bíblia, entendeu? A maioria desses que a gente está vendo na modernidade, Charles Taze Russell, que foi de Testemunho de Jeová, Ellen White, que foi a dos Adventistas, o Joseph Smith, que foi dos mormons, entendeu? Então tudo isso aí é chamado, eles eram cristãos, eles saíram do meio de nós, entendeu? E aí começaram com as heresias, aí devido a ele não entrar em choque, em concordância com os ensinos que era pregado, eles foram decidir fazer o seu próprio ministério. Aí foi onde virou a seita. Então, característica da seita,
característica da seita, sempre vai usar um subterfúgio. Sempre vai usar algo para balizar sua fé além da Bíblia. Nós somos cristãos. Nós utilizamos essa revistinha. Só que aqui não está no lugar da Bíblia Sagrada. Aqui ela tem de estar balizada com a Bíblia Sagrada. Entendeu? Tira a minha curiosidade. Os adventistas têm outro livro que eu ainda não vi ainda. E eles falam, porque até hoje eu vi os adventistas pregando só o que eles tinham dentro da Bíblia. Apesar de ter muito embaraço dele, né? Mas até hoje eu só tenho ficheiros pregando tudo que tem dentro da Bíblia. Não, eles têm outro livro, eu não estou lembrado muito aí. Porém, o detalhe dele é algo a mais, que eu acho que se aprofunda mais porque eles posteram sábado, certo? Depois eu fui Então, ó, eles utilizam, só para os irmãos terem ideia, eles utilizam a Bíblia, eles utilizam extra bíblico, ou seja, eles fazem uma interpretação da Bíblia fora, né? Os testemunhos de Jeová até fizeram outra Bíblia, né? As Escrituras Sagradas, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Cristãs. Aí eles mudam as versões, é para tirar a divindade de Deus, entendeu? Os católicos, por que os católicos é uma seita? Porque os católicos não utilizam a Bíblia como base. Eles utilizam o quê? Os pais da igreja. Eles utilizam o quê? As bulas papais. Eles utilizam o quê? Tem outras coisas que eles utilizam aí. Eu esqueci isso. Mas são várias coisas que eles utilizam além da Bíblia. Entendeu? Inclusive, eles negam a veracidade da Bíblia. Eles dizem que a igreja tem o poder de manipular a Bíblia. Porque ele diz que a Bíblia foi formada, só existiu por causa da igreja. Então, os católicos falam que a gente saiu deles. Né? Pronto. Então eles dizem que a igreja tem poder sobre a Bíblia, inclusive para interpretá-la. Entendeu? Aí é por isso que os papas, que são os pontifícios, os padres, que têm o poder para interpretá-la. E se não vier a interpretação através deles, então não é válida. Entendeu? A autoridade papal é maior do que a Bíblia. Então isso faz com que seja uma seita. Estão entendendo aí? Então, toda seita ela vai ter alguma coisa, outra, salvação. Toda seita ela tem alguma coisa para colocar para a pessoa ser salva, além do que está exposto na Bíblia. Por exemplo, os adventistas, como o irmão está falando, a guarda do sábado. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Entendeu? Isso aí é verdade. Então é isso que eles fazem. Mas fora a guarda do sábado, existem outras coisas também que eles fazem. Comer carne de porco, não beber café e outras coisas mais aí. É porque eles levam a risco o Velho Testamento. Pois é. Entendeu, irmão? Então isso aí, eu estou só dando um leque aqui, para os irmãos terem, só abrindo um leque aqui, viu? Eu estou só abrindo um leque aqui. Amém, amém? Amém? Pronto, vamos lá. Se você não deixar eu fazer minha pergunta, eu vou ir lá. Vai lá, faça a sua pergunta agora. Muito bem. A nossa visão deles aí é que eles são eleitos, né? E a visão deles para que nós É a mesma coisa. É? É justamente isso que isso que a gente está falando. A nossa base, irmãos, como a gente está falando aqui, é cristã. Certo. Cristã bíblica, entendeu? Muito bem. Então eles têm a base deles lá, só que a base deles lá não é a Bíblia. Vai ser o quê? Vai ser os livros deles. Aí já entra em discordância, entendeu? Eles não podem dizer que nós somos seita ou somos heresias, porque nós estamos utilizando a Bíblia. É a base. Tem horas da vida da televisão que são fera, viu? Elas são feras, mas tem não sei o que, quadros, tem lá, um cara lá. Tem muito embaraço, mas eles estudam demais. Estuda demais eles. Então vamos lá, irmão. Então nós já vimos aqui. Então o que são heresias, irmãos? Primeira pergunta. O que são heresias? Leia aí o ponto 1 para a gente dar essa definição. As ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastoreais. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho.
O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre pastores e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Pronto. Então, antes de nós respondermos essa pergunta aqui, porque ela vai estar lá no meio, né, lá no finalzinho, nós vamos dar prosseguimento a esse ponto aqui. Vamos pular esse ponto e depois a gente vai para lá. Entendeu? Então, primeiro, irmão, nós vamos ver aqui. Quem são os lobos vorazes? Hoje nós vemos que dentro da internet existe uma seita que já se tornou uma seita, viu, irmãos? Presta atenção. Olha, acabou. Aí? Já se tornou uma seita. São chamados de desengrejados. Eles se tornaram uma seita, irmãos. Por que eles se tornaram uma seita? Primeiro, eles vão contra tudo que hoje nós acreditamos, que está na Bíblia. Vão contra o que, ó? Pastores, dízimo, o que mais? Templos, a igreja, né? Local de habitação, o que mais? Dons espirituais, e aí vai. Então, eles se tornaram uma seita, irmão. Por que eles se tornaram uma seita? Porque é uma coisa organizada. É uma coisa organizada. Então, quando se é uma coisa organizada e tem uma base doutrinária, é uma coisa que eles creem, é considerado como seita. Embora que eles não reconheçam a figura pastoral, mas dentro deles lá, tem aquele que é considerado como líder. Entendeu? Eu tive o desprazer de participar de um grupo desse. Um rapaz foi e me colocou no grupo. Aí quando ele me colocou no grupo, aí era direto, bombardeando pastor, dízimo, igreja e tal. Aí eu fui refutei, até deixar ele sem argumentos. Até deixar ele sem argumentos. Por quê? Porque nós temos de defender a nossa fé. Nós vamos inclusive ver hoje sobre isso aqui. Nós temos de defender a nossa fé. Então eles dizem que nós, inclusive os pastores, são lobos vorazes. Que é esse que Paulo estava falando. Entendeu? E na realidade não é. A Bíblia fala, irmãos, que existem os pastores. Vamos lá para... Deixa eu ver aqui se é 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Coríntios 11. Não, Hebreus. Ó, lá para os Hebreus. Pode abrir a Bíblia, viu? Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 9, se eu não me engano. Onde é que está Hebreus? Pronto, está aqui. Achei, ó. A minha... ó. Achei. Pronto. 12. 7. Cadê? É 13, deixa eu ver aqui, 13, 7. Ah, tá aqui, ó. É 13, versículo 7. Hebreus 13. É. Versículo 7. Livrai dos vossos pastores. Certo. Tá vendo aqui, ó? Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Pode ler vocês aí, que eu sou suspeito. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tá vendo aí, irmão? Atentando para a sua maneira de viver. Então a Bíblia manda a gente se lembrar deles, manda imitar eles e manda observar eles. Tá entendendo?
Então são 3 coisas aqui que a Bíblia manda. Se lembrar deles, porque foi eles que nos falaram a palavra, né? Aí vem mais, imitar eles e observar a forma como ele anda, como ele vive. Porque nem todas as pessoas, irmãos, nem todas as pessoas podem ser consideradas como pastor. Nem todas as pessoas podem ser consideradas como pastor. Entendeu? Então, se nós vemos isso aqui, ó, 13:7, se ele pregou para nós a palavra, se ele é digno de ser imitado, nós estamos olhando a vida dele, realmente ele é um homem de Deus, então a gente tem que sujeitar a ele. A Bíblia fala que 13 também, versículo de número, deixa eu ver aqui, 17, tá aqui, ó, versículo 17, vai lá para Hebreus 3:17, 13 e 17. Obedeça aos seus líderes, primeiro a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Está vendo aí, irmão? Então a Bíblia manda imitar, manda observar, manda orar por eles e manda obedecer a eles. Entendeu? Aí por que existe esses desigrejados dizendo que não existe pastor? Entendeu, irmão? Mas estão lá, eles têm uma pessoa lá na frente lá que diz que não é pastor, mas ele aluga uma casa, ele organiza o pessoal, ele passa os estudos, entendeu? É simplesmente para poder esse cara aí bagunçar. aproveitou o momento. E muitas pessoas não estavam indo para a igreja por causa da pandemia, ficou muito desigrijado. Ele aproveitou para poder inventar essa história aí. Pois é, entendeu, irmãos? Então, isso é real. Então, aqui, ó, como nós vamos aqui, os cuidados pastorais, então vendo aqui, ó, o verdadeiro pastor, ele não, qual a função dos pastores? A gente está vendo aqui, ó, dentro da própria revista. Primeiro, vamos lá, dentro da revista, venha lá. Primeira função do pastor, qual é? Vai lá, irmão, trocar a revista não? Alimentar. Segundo. Proteger. O que mais? Guiar, proteger o rebanho. Guiar. O que mais? Não, alimentar, guiar, proteger o rebanho, né? Ó. Então, irmãos, isso aqui é função do pastor, das principais. Se você tem um pastor que trabalha nessa linha aqui, então você considere ele como pastor, entendeu? Considere, é bíblico. Tem que orar por ele, tem que imitar ele, entendeu? Tem que obedecer a ele. É bíblico, irmão. Então não existe esse negócio desse desigrejar aqui, que aqui já se tornou como uma seita. Por quê? Porque eles têm o que falar, eles usam a Bíblia para deturpar, entendeu? Eles têm a teoria deles, a doutrina deles. Então, eles saíram de dentro da igreja e formaram um grupinho. Então isso aí é facção, é seita, entendeu? Começou com a heresia aqui. Ei, irmão, tu dá o dízimo? E aí tudo eles usam a Bíblia. Usa a Bíblia. Então, E mostra capítulo e versículo. capítulo e versículo. Então, as primeiras. E aí eles debatem muito do Malaquias 3:10. Aí vai, entendeu? Então, aí eles pegam esse termo lobos vorazes aí, para tentar dizer que é os pastores. Mas na realidade a gente está vendo que nem todos esses pastores são esses lobos vorazes que a Bíblia está falando, que Paulo estava falando. Paulo estava combatendo os falsos, entendeu? Os falsos, porque existe, irmão. Enquanto tiver igreja na terra, vai existir os verdadeiros, vai existir os falsos. E temos de ter cuidado. É por isso que nós temos, é um dos motivos para que nós venhamos a combater as heresias. Entendeu? É um dos motivos. Vamos lá, ó. Só para concluir aqui, ó. O pastor, entre pastor e rebanho, né? A gente vê aqui. A exaltação apostólica, as leis da igreja, visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar na verdade do Evangelho. Então, esse é um das principais funções do pastor: guiar a igreja e proteger contra as heresias.
Entendeu? E justamente também é um dos papéis de quem leciona na escola bíblica. E quem leciona na escola bíblica, ele tá na frente aqui, é doutrinário. E tem que estar com essa visão aberta. Porque se ele não tiver com essa visão aberta, vai ensinar heresia, vai cair em heresia e vai também perder a salvação. Entendeu? Porque a heresia leva a pessoa à perdição. A divisão. Vai lá, ó. Paulo fala lá, depois da minha partida. Vamos lá, ó. Depois da minha partida. Versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges ou das heresias, no seio da igreja. Depois do período apostólico, no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis e lobos vorazes. Finalizou aí? Continuar, Agora não. Pode. Então vamos lá. Terminou aí, foi? Não. Continua. Nem assim não espera para ninguém. Pode poder ser lá. Pode com o Paulo. vai. Nova Almeida atualizada. Que está falando aqui quando eu falo o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Imagine agora que o conhecimento aí, Agora esse aparelho aqui, irmãos, o Alfaruelo disse uma vez para mim, não vou esquecer, irmão, daqui um dia o próprio diabo vai falar aqui, no telefone. Falou do conhecimento, porque aqui está se cumprindo, o que está escrito em Daniel 4:12, o aumento da tecnologia, meu irmão. Tudo que você quer saber tem aqui, Você quer saber, tá aqui. Então, irmão, abra aí a Bíblia, né? Atos capítulo 20, versículo 17, né? Abre aí, ó. Só para a gente ver onde é que a gente está baseando, né? Atos 20, 17. Atos, 20, 17. E de Milênio mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. É isso? Não. Verso 29. 29. Olha. 20, 29, é isso? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Tá vendo aí, irmão? Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, a pergunta é: quem são esses lobos cruéis ou vorazes? Quem são eles? É os falsos mentores, os falsos pastores que estão aí no meio. Falsos pastores, irmão. Falsos mestres. É aquele que vê o membro, né? A ovelha morrendo e ele acaba de matar. Por exemplo, a pessoa vai para a igreja, aí tem o dia da passagem. É só o dia da passagem. Aí chega lá, o que é que o lobo faz? Não. Fala o seguinte, deixa que ao dia da passagem volta a pé. Tem que fazer o sacrifício. Eu já estou. Agora pensar o cara tem isso. Não tem piedade não. Piedade não tem piedade. Aí a ideia deles é que se você der, Deus vai abençoar. E na realidade não funciona assim. Tem que sacrificar no altar. Não funciona assim. Aí a base deles, a viúva deu tudo que tinha.
Mas vai olhar para outra viúva lá. Em tudo eles pegam o texto bíblico. Vai olhar para outra viúva lá, a viúva de Serepta lá, do caso do Eliseu. Vai olhar lá se ela deu tudo. O que foi que o Senhor ensinou para ela? Ó, tu vai, né? Tu vende e depois tu paga a tua dívida e o resto tu vai viver. Não vai dar tudo não. Entendeu? Não existe isso não. Aí, baseado no jovem rico. Não, o jovem rico quer vai, vende tudo que tem, depois o resto dá aos pobres. Não, Jesus está testando o coração dele. Entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso não existe, irmão. Isso é heresia, isso é ensinamento contrário. Agora você está com vontade, está com desejo de dar, dê. Entendeu? Não forçado, porque Deus não é Deus de barganha. Entendeu? Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você está com disponibilidade e está com vontade, você dá. Entendeu? Então, nem, eu quero dar, eu só trouxe esse dinheiro aqui na carteira hoje, eu quero dar todinho. Amém. Graças a Deus. Mas que ninguém force a isso dizendo que você vai ser abençoado só se fizer dessa maneira. Da mesma forma que estão pregando heresias por aí, dizendo que toda pessoa que tem doença é porque é um demônio. Ou também que toda pessoa que passa por problemas é demônio. O cara vai lá e mata um, foi o demônio. O demônio do homicídio. Tem de ir para a campanha de libertação. Não é, irmão, não existe. Esse demônio do homicídio. Existe o quê? Pessoas que cedem à tentação. Tanto é que quem vai ser, vamos dizer assim, prestar conta diante de Deus, não vai ser o demônio não. As atitudes do homem por ter matado, quem vai prestar conta é o homem que matou. Não é a pomba gira que vai prestar conta se o homem traiu a mulher, se a mulher traiu o homem. Não é o tranca-rua, o Zé Pilintra, pilantra e coisa assim, que vai vai prestar conta no lugar do bebo, não. Não. Cada pessoa vai prestar conta diante de Deus por causa dos seus atos. Então são heresias que estão sendo pregadas por aí. Tira a culpa do homem, do pecado do homem e joga sobre o diabo. Entendeu? Então isso não existe. Isso é heresia, irmão. Então nós estamos vendo aqui que o pastor verdadeiro, ele traz a função de alimentar, proteger e guiar. Então, quem eram os lobos ferozes aqui, conforme nós estamos vendo, quem era? Quem era? Falsos mestres, né? Os falsos mestres. Entendeu? Eram os falsos doutores. Eram os falsos pastores. Então, existe, irmão, existe. E muitos. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que Hebreus, como nós vimos, 13, versículo 7, manda nós examinar, observar a sua maneira de viver. Olhe se realmente o homem é um homem de Deus. Entendeu? Observe. Não vá seguir qualquer um. Aquele é um homem de Deus, aquele é um pastor e tal. Só porque está vendo o carrão, a mansão zona, o anelzão de formatura no dedo, teologia. Gravar. Não, irmão. Analise, observe, veja se aqui realmente é um homem de Deus. E como é que identifica? Através do amor. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amais-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem que haver o amor, o pastor tem que amar, irmão. O pastor que não ama, que não tem cuidado para com os seus, então ele não está fazendo a função bem específica dele. Entendeu? Então vamos lá, continuando. Então, ó, quem eram os lobos vorazes? Não eram os bispos, não eram os anciões e não eram os pastores. Versículo 17. Não, eram os falsos profetas, eram os falsos doutores e eram os falsos pastores. Amém? Então, nós vemos aqui qual a função dos pastores: alimentar, guiar, proteger. Está lá em Lucas também, capítulo 15. Abre aí, ó. Lucas, capítulo 15, versículo 4 até o 6. Lucas 15, verso 4 ao 6. Abre aí, ó. Lucas 15, 4 ao 6. Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-la, põe sobre os seus ombros gostoso, e então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Não. Então essa é a função do verdadeiro pastor, entendeu?
As pessoas dizem assim, não existe, não existe, irmão. Pessoas que copiam Cristo ainda, não existe. Tem os remanescentes. É difícil, mas tem. Entendeu? Tem. Então vamos lá. O que Paulo previu em Atos 20, 29, irmãos? O que Paulo estava prevendo quando ele falou isso? Está no mesmo texto que a gente viu sobre os lobos vorazes. O que ele estava prevendo, irmão? Está na revista, né? A Bíblia está prevendo já esses falsos mestres. Justamente, ele estava prevendo o que, irmão? Os lobos cruéis, os lobos vorazes, ele estava prevendo que ia partir, ele já estava sabendo, através da revelação de Deus, creio eu, ou até mesmo do intelecto dele, porque ele era um homem inteligente, então ele estava sabendo, porque se naquele período já estava vendo já uma disseminação de heresias, inclusive na partida dele, então ele estava prevendo, primeiro, a sua partida, e segundo, a proliferação das heresias. Entendeu, irmão? O que Paulo preveu aqui no 20:29? Primeiro, sua partida. Segundo, proliferação das heresias. Entendeu? Então essas duas coisas Paulo estava prevendo. Ou seja, os falsos profetas, os falsos professores. Entendeu? E um detalhe, uma observação, irmão. Até mesmo com o ensino verdadeiro dentro da igreja, ainda vai ter aqueles que vão disseminar as heresias. Portanto, irmão, eu sempre digo o seguinte. Eita, agora vem um peito aí, ó. Ele entendeu. É a presença, vamos dizer. Então, achou agora? Então, irmão, uma coisa que eu sempre digo, irmão, eu não devo crer simplesmente no que o pastor fala, não que eu vá me opor a ele. Eu não devo crer simplesmente no que o professor da escola bíblica fala, também eu não vou me opor a ele. Eu não devo simplesmente crer no que o apóstolo fala, eu não vou me opor a ele, mas eu tenho que analisar a palavra. A nossa base, irmão, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o pregador, não é o professor de escola, não. A nossa base é a palavra. Examinar e tudo já tem o bem. Paulo falou, Jesus disse assim, errai os homens por não examinar pois são elas que de mim testificam. Entendeu? Então é a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmão, não é porque eu estou falando que vocês devem acreditar. Eu estou falando a palavra de Deus, mas nem por causa disso é para vocês acreditar no que eu estou falando. Acredite no que a Bíblia diz. Estão entendendo aí? Então, o que a Bíblia fala é que nós devemos acreditar. A base aqui não sou eu, a base não é o pastor Saboy, a base é a Bíblia. Essa é a diferença da seita para o cristianismo verdadeiro. A seita diz, não, a base é Ellen White, não, a base é Charles Talas Russell, não, a base é Joseph Smith. A base é a Bíblia. Bem, professor, A palavra diz de Deus. que ainda que descesse um anjo do céu, pregando outro evangelho além desse, seja esse anátema, né? Não. Seja maldiçoado. Maldito. Entendeu, irmão? Então esse negócio de estar ouvindo qualquer coisinha, qualquer comentário e tal, e já acredita não, irmão. Vá para a Bíblia. Seja que nem os crentes de Bereia. Os crentes bereianos pela primeira vez foi chamado lá de cristão. Eles iam lá e observavam o que os apóstolos estavam falando, e ver se coincidiam com as escrituras. Hoje, irmão, o problema nosso é porque nós somos preguiçosos, temos preguiça de examinar a Bíblia. E comemos qualquer coisinha, nós vamos direto para a internet, vou ouvir aqui para o pregador, o pastor e tal, aí vai para a internet. O cara falou bonito, né, Rod? Falou bonito, pronto. Entendeu, irmão? Então não é assim. Não é assim, então temos que examinar. Por isso que eu gosto de falar. Muitas vezes chegam pastores aqui, prega aqui, mas como Deus, eu recebi. Recebeu mesmo. Você entendeu o que ele falou? Então, irmão,
nem o verdadeiro ensino inibe, até que aquele período até naquele período já existia. Nem com o verdadeiro ensino inibe as heresias. Nem com o verdadeiro ensino inibe as heresias. Porque naquele período Paulo estava pregando, e mesmo assim o pessoal estava com heresia lá perto. Estava pregando, entendeu? Desfazendo aquilo que ele estava pregando, disseminando lá coisas erradas. O próprio Pedro estava disseminando heresia e teve que ser repreendido cara a cara por Paulo, entendeu? A circuncisão que já tinha passado lá era apenas um símbolo, e Pedro estava querendo que o gentil fosse circuncidado para poder ser salvo. Então, quando se coloca alguma coisa além do que já está posto para a salvação, é heresia. Entendeu? Então, não podemos colocar. Então, se o verdadeiro ensino combate a heresia, por que combate a heresia? Pronto. A pergunta que o irmão está dizendo não é que não combate, é não inibe. Então, e o que é que inibe? O que inibe é eu procurar obedecer aquilo que está escrito. O verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino. Mas eu procurando viver, né? O inibir é assim, como é que eu quero dizer, ó. Você está aqui com o verdadeiro ensino, entendeu? Ó? Só que mesmo você estando com o verdadeiro ensino, você está com um vínculo aqui na igreja. Mesmo você estando com o verdadeiro ensino, mas você vai botar um irmão aqui com o ensino falso. Ó. Embora você esteja com o verdadeiro, mas você não vai inibir, ele vai estar pegando o quê? Os outros que estão despercebidos. Está entendendo? Então a ideia que eu estou querendo passar é essa, não é que você vai ser contaminado. Mas aqueles que estão ao seu redor, ele vai dizer, fulano lá está pregando a palavra certa, é verdade. Mas para o herético, que eu falei aqui o nome, como era o nome, eu já esqueci de novo. Mas para o herético, vamos lá. Para ele está falando a verdade. Para ele, né? Então ele está com um conceito errado, mas ele está achando que está correto. A mente dele está cauterizada naquilo. Está cauterizado, entendeu? Aí para ele, o que você está falando aqui é o verdadeiro ensino, só que para ele não vai inibir. Porque para ele, para todos os efeitos, você está errado, entendeu? Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar disseminar naqueles que estão ao seu redor o mesmo ensino que ele já tem. Então é por isso que Paulo mandou combater. E é por isso que nós temos de estar vigilantes. Porque nós mesmo estando com o ensino correto, podemos ser bombardeados. É por isso que Paulo mandou a gente usar o capacete da salvação. Blindar a nossa cabeça, o nosso eu. Entendeu? E aí, Paulo também diz, examinai, ver se você está na fé. Todo dia nós temos que nos examinar. Todo dia, irmão, temos que examinar. Senhor, será que eu realmente estou na fé? Será que eu estou realmente seguindo a Ti? Será que eu estou fazendo a Tua vontade? Tem que ser essa análise, irmão. O cristianismo, como a gente vai ver aqui, ele não é uma coisa, como alguém diz aí, o pastor foi lavar esse cérebro na tua cabeça. O pastor vai lavar esse cérebro na cabeça de quem? Faz, ainda, o da seita faz. E tem gente, por exemplo, os mormons. Você sabe por que é que o mormon vem de casa em casa? Primeiro eu pensava que eles faziam aquilo por amor, mas não é não. Ali é uma forma deles alcançarem a salvação. O dinheiro deles, a mãe dele, que é mormon, né, os mormons, eles desde pequeno eles fazem uma poupança e vai depositando aquele dinheiro. Vai depositando. Aí vai depositando. Aí quando eles ficam de idade, 18 anos, aí eles têm que ir para a missão. E eles vão pegar aquele dinheiro que eles foi arrecadado e com o dinheiro deles mesmo eles vão e faz a viagem para outro estado, para outro país. Entendeu? E ali está baseada a salvação, porque se ele não fizer isso, ele vai ser desprezado pela comunidade dele lá. Está entendendo, irmão? Então a seita, as heresias, ele tem esse poder de manipular a mente das pessoas. Embora que a pessoa esteja aqui com a verdade, ou o herético aqui, ele está achando que está correto e vai querer disseminar. E se a gente não tiver cuidado, a gente também cai. Então, por isso que a gente diz que não inibe. Deu para entender? Vamos lá. Então só para a gente ver aqui, ó. Então, concluindo esse ponto. Naquele período já existia, mesmo com a existência dos apóstolos. É o que eu estou querendo dizer, ó. Naquele período já existia mesmo com a existência dos apóstolos, mesmo os apóstolos pregando a verdade. Vê aí, ó, Gálatas 1:7, Colossenses 2:8
e Judas 4. Vamos lá, ó, abre aí pelo menos Gálatas 1:7. E aqui os apóstolos estavam pregando, estavam com a palavra, né? Estava igual a família, como eu estou dizendo. Mas mesmo assim não impedia. Entendeu? Não inibia eles. Gálatas 1:7, Colossenses 2:8 e Judas 4. Amém? Abriram aí já? Gálatas 1:7, Colossenses 2:8. Quem não pode ler, irmão. Judas 4. Quem achou pode ler. Rápido. Gálatas 1:7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Pronto. Qual não é outro que vos inquieta e quer transtornar o Evangelho de Cristo. Aqui está falando, Paulo está falando aos Gálatas, né? A igreja da Galáxia, e ali era gente do meio mesmo. Colossenses 2:8. Tenham cuidado, porque ninguém nos escraviza. Filosofia humana, nem enganosa. Eles fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. Pronto. Então ele estava falando ter cuidado. Para quem? Os crentes. Entendeu? Lá da igreja de Colossos, né? E Judas 4, né? Mas vamos dar prosseguimento. Então, irmão, nós estamos vendo aqui que não inibe. Então o pastor pode estar pregando ali, mas pode ter um herético lá atrás. O que o pastor está dizendo aí? É por isso que hoje a pregação do evangelho está tão difícil, irmão, também. Porque hoje você está pregando e tem um bocado de doutores lá atrás, só despregando o que você está pregando. Entendeu? Inclusive com grupinhos dentro da igreja, fazendo facções. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, porque o verdadeiro evangelho de Cristo tem que ser realmente não só pregado, mas vivido. Então o evangelho não é só para ser pregado, é para ser vivido. Então aquilo que eu prego é que eu tenho que viver. Porque de contrário a isso, eu vou ser desclassificado. Então continuando aqui, o ponto 3, a origem dos falsos mestres. A gente já viu isso aqui, né? Agora vamos para cá, a origem dos falsos mestres. Continua. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, entre vós mesmos. E segundo, se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos. Tais pessoas consideram os seus discípulos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Pronto, então, irmãos, vamos ver aqui, ó. A origem dos falsos mestres. Temos 2 origens. A primeira origem é aqueles que estão dentro da própria igreja. Entendeu? É os que estão dentro da própria igreja. Saiu do meio de nós. Entendeu? Tá no meio de nós, saiu do meio de nós. Ou seja, tá ali dentro ainda infiltrado. Tá ali dentro infiltrado. Tá ali disseminando heresias. Ensinos contrários ao ensino de Cristo. Entendeu? Aí quem é que é esse? Pode ser um apóstolo.
pode ser um pastor, pode ser um professor de escola bíblica, pode ser um cantor através da música, entendeu? Pode ser um irmão de ciclo de oração, entendeu? Está lá na oração lá e priorizando os anjos no lugar de Deus, entendeu? Então pode ser de qualquer um desses aqui, sair dentro das igrejas. E o objetivo qual é, irmão? Corroer. É as raposinhas. É comer a raiz. Entendeu? Porque as raposas velhas, elas comiam o quê? As frutas. Entendeu? As raposinhas comiam a raiz, matava a árvore. Então esse é o objetivo desses aqui fazer. Eles querem destruir, querem acabar. Eles querem eliminar com as coisas de Deus. Entendeu? E isso está dentro da própria igreja, irmão. Então a gente tem que ter cuidado, porque esses aqui, irmão, eles só vão sair, sabe quando? Sabe quando é que eles vão sair, irmãos? Sabe quando? Quando for na ceifa lá, tem o trigo e tem o joio. Então só no dia da ceifa, entendeu? Então ele vai estar dentro da igreja, ele vai estar orientando os irmãos a se oporem ao pastor, à doutrina, aos ensinos de Cristo, entendeu? Ele vai estar dentro ali. E Jesus, não, deixa ele aí, não mexe com ele não, pode deixar. Mexe como? Com a palavra tem que ser pregada. Agora quando a direção, que no caso aqui, a gente está vendo aqui o pastor, né, tem a função aqui, ó, alimentar, proteger e guiar, ele não tem essa visão, ele vai deixar aleatório. O negócio fica bagunçado. Então o pastor, como a gente está vendo aqui, ele tem que fazer a função, alimentar, proteger e guiar. Então, para proteger, ele tem que estar lá mesmo com o cajado, com a espada na mão afiada, entendeu? Para guiar, orientar, dizer como é que tem que fazer. Então ele tem que estar combatendo esses aqui que estão dentro como joio. Entendeu? E aí só usando a Bíblia, né? Usando a Bíblia. Vamos usar. Usando a Bíblia, tem que usar. Porque se não usar a disciplina eclesiástica, a Bíblia, entendeu? Tem que ser usado. Porque se não usar as armas específicas, vai cair em baixa. Então temos de ter cuidado. Então esse povo aí vai estar dentro, entendeu? Só vai sair no dia do juízo. Então, ó, qual a origem dos falsos mestres? Temos duas origens. Primeiro, os que estão dentro da própria igreja. Esse aqui é o mais perigoso. É o mais perigoso. E segundo é os de fora. Ó, no versículo de número 30 do capítulo de número... Qual é que a gente está lendo? Capítulo de número 20, Atos. Atos 20 e 30, abre aí, lê aí, ó. Está aqui na revista. Lê aí. Pronto. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Pronto, dentro de vós mesmos. Entendeu? É dentro da igreja. Aí por isso que o pastor tem que estar com uma visão de águia, olhando lá por cima. Bom, é interessante, eu até chego a discordar um pouco da fala do irmão, dizendo que eles serão tirados no dia do juízo final, porque no versículo 31, o escritor ele vem dizer que nós temos que estar vigilantes e nós temos que admoestar com lágrimas cada um entre vós. E aí a gente leva essas pessoas que praticam heresia dentro da igreja. Existem também aqueles que praticam heresia, é a raiz principal de qualquer heresia, mas baseados no pouco conhecimento da palavra de Deus. Isso. Então eles não são realmente os lobos vorazes que vêm para levar. Eles são os nossos amados irmãos que, por conta do pouco conhecimento da palavra de Deus, eles praticam a heresia. Por isso que o escritor vem dizendo: admoestar esses irmãos com lágrimas e de forma vigilante, que é para que eles sejam corrigidos à luz da palavra de Deus. Aí é claro, existem aqueles que são levantados pelo próprio inimigo para que sejam hereges que realmente destroem a igreja. Mas é sempre bom a gente entender que todos nós estamos sujeitos a praticar heresia, uma vez que nós não tenhamos conhecimento profundo da palavra. E é por isso que o escritor, mais uma vez eu digo, ele nos incita a admoestarmos, ou seja, a corrigirmos os nossos irmãos. E interessante que ele diz com lágrimas, ou seja, com a
amor sangrando no coração. Isso. Que eu vejo meu irmão com o conhecimento da palavra, pratico uma heresia, mas eu admoesto ele, ou seja, eu corrijo ele com lágrimas nos olhos. Então, isso é uma verdade, entendeu? O Paulo mesmo, quando ele pregava, Paulo pregava chorando, irmão. Com lágrimas, entendeu? Era com lágrimas. Aí hoje os pregadores não quer mais, não chora mais pelas ovelhas, nem ora mais pelas ovelhas, entendeu? Não cuida mais das ovelhas. É complicado, entendeu? Então, era com lágrima mesmo, irmão. Então, nós temos de admoestar. Só que é como o irmão está falando, existem os dois tipos. Tem aqueles que ele está apenas enganado, que uma coisa é o engano, entendeu? O engano é o quê? Eu pratico uma coisa acreditando que é a verdade. Isso porque você percebe dessa forma ou escutou de alguém assim? Isso, é engano, entendeu? Por exemplo, eu chego para o irmão Ayrton e digo para o irmão Ayrton, observa assim o irmão Ayrton, né? O irmão Ayrton dá um enjoado, na cara dele ali. Aí eu vou e chego para o irmão, esqueci o nome do irmão. Guilherme. Toda vez eu esqueci. O irmão Guilherme. Aí chego para o irmão Guilherme, e chega perto do irmão Ayrton, o irmão Ayrton ali, cara, ali pela cara dele ali não deve, o cara é enjoado, viu? Aí o irmão Guilherme vai se afastar do irmão aí, porque eu enganei ele. Eu não tive uma noção de quem era o irmão aí e passei uma informação para o irmão Guilherme errada, entendeu? Então, quando eu passo uma informação errada para alguém, aquela pessoa deixa de fazer aquilo que é correto, baseado na informação errada que eu passei, ele está enganado, entendeu? Ele está enganado. Aí o que acontece? Aí precisa dar advertência. O irmão chega lá, não, o pastor chega para o irmão Guilherme, não, o irmão Guilherme, o aí tem gente boa, conheci ele desde aí, de menino velho, entendeu? É porque aquele é o jeito dele mesmo. Entendeu aí como é que é? Aquele é o jeito dele mesmo, mas ele é gente boa. Já vem que tu conversa lá com ele um pouquinho? Aí pronto, aí o irmão Guilherme aceitou a palavra, né? Porque também depende da aceitação. A Bíblia diz que o tolo, irmão, ele não ouve a correção. Ele fica com raiva de quem vai corrigir. Não é? O tolo. Mas o sábio não. Ele baixa a cabeça e diz, sim, realmente eu estou errado. Vou buscar corrigir, vou ver isso aí, essa falhazinha onde foi que eu errei. Entendeu? Então o sábio, ele aceita a correção. O tolo não, ele despreza. Fica com raiva. Quer ficar inimigo do preguiçoso e do tolo? É só tentar corrigir ele. Você fica com o inimigo. Então, irmão, nós estamos vendo aqui os de dentro, né? Os de dentro, aqueles que, como a gente está falando aqui, que estão apenas enganados para ser uma advertência, e aqueles que estão fazendo mesmo já com a mente cauterizada, que já estão sendo usados pelo próprio inimigo. Mas mesmo assim a palavra tem que ser proferida, proclamada, e com toda a sua ousadia, entendeu? Não podemos deixar passando em branco. E segundo, os de fora, lê aí, ó. Lê aí, 2 Pedro 2,12. 2 Pedro 2,12. Os de fora. A origem dos falsos mestres. A origem dentro da igreja, né? E agora a origem aí fora. Veja aí rapidinho, que tem a Bíblia no ar. Vamos lá. 2 Pedro, bem finalzinho, antes de João. 2 Pedro o quê? 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 12. Pois essas pessoas que é semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. Mas antes tem um que ele fala que falam do que não sabe. Aí também, vê um versículo anterior. 2,12, 2,10, 10, 11. Está dizendo que vive apenas por instinto natural, nascidos para ser. Então é a tradução. Como é que diz aí? Corrompidos por sua própria corrupção. Não, mas tem uma tradução melhor. Aí qual que diz? Mas estes peixes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem. Pronto. Perecerão na sua corrupção. Blasfemam do que não entendem. Entendeu? Eles não entendem e ficam blasfemando. E mais na frente vai dizer que eles vão pregando lá. Eles saem nas casas, pegando as mulheres, as viúvas, entendeu? E fazendo uma arruaça. Então é só o que a gente está vendo.
Por exemplo, tem um irmão aqui jeito do irmão mesmo, do irmão João Ribeiro, né, do pai lá. Diz que o filho dele, o neto dele, parece, se eu não me engano, estava na igreja aqui próximo mesmo. Aí disse que o pastor estava pegando a mulher do rapaz. Tá um escândalo medonho, o rapaz saiu da igreja, tá bem na igreja, entendeu? Aí, o que é isso, irmão? Pecado. E o que é isso? O que é que tipo de pecado? Esse tipo de pessoa que não leva a sério o evangelho. Certo é que todos nós estamos sujeitos, entendeu? Lógico, claro, é evidente. Mas a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Na igreja católica, quando acontece esses problemas, o que é que eles fazem? Eles pegam o líder, o padre lá, e manda para outra arquidiocese, tira daquele local. Já nas igrejas evangélicas, muitas já não estão mais fazendo nem isso. Não existe mais disciplina eclesiástica, não existe mais afastamento de cargo, né? E hoje, aí vive a mercê. Esse tipo de pessoas são o quê? Hoje dentro da igreja. E eles estão dispostos a qualquer coisa, inclusive disseminar heresias. Entendeu, irmão? Então, e esse outro tipo aqui é o de fora. Então, os de fora falam que não convém com o intuito de arrecadar dinheiro. Muitos, por avareza, farão de voz de negócio com palavras fingidas. É o que a gente vê, esses adivinhadores da internet lá, pega o CPF lá da pessoa, faz uma vasculhada lá na vida da pessoa, e depois chega lá dizendo que Deus me revelou, Deus mostrou. Eu botei até no grupo dos obreiros, o cara profetizando a vida, a cura da mulher que já tinha morrido. Pois é, entendeu, irmão? Não, e teve um que profetizando: irmão, aqui Deus está me dando aqui um número da Totolec, não, nome? Da Mega Sena. Anote aí. Aí, isso pregando no culto. Agora, quando a heresia, essa heresia também que ele diz, também não é ensinando, é a heresia que ela vai tirar a pessoa do mesmo povo de Deus para fazer seita. Isso, também. Deus formar seita. Aí o irmão falou assim, aqui tem aqueles que não têm muito conhecimento, às vezes falam heresia. O pregador pode falar heresia. Porque não tem muito conhecimento naquela área. Um membro pode falar heresia. Agora, tem o pastor também para corrigir, tem a escola bíblica para ser corrigido, entendeu? Isso. Às vezes nós falamos, não entender porque ninguém sabe, mas aqui nós estamos aprendendo. O professor tem que estudar a Bíblia, também tem que ler a revista e ter a profundidade, né? Exatamente, essa escola é para isso. Para nós errar menos. Porque errar não vai deixar de errar, não, porque nós somos faltosos mesmo. É verdade. Agora, tem aqueles que é mais perigoso. Ele chega e a batida dele quer formar uma seita. Aí começa a desviar todo mundo. Não, realmente. Por exemplo, essa semana agora, eu cheguei ali para comprar um material, aí uma pessoa tinha pedido, aí disse assim, que lá não abre no sábado, né? Aí eu perguntei, você é adventista, né? Uma pessoa, né? Aí essa semana eu fui lá, o senhor estava comigo. Você é adventista? Eu penso que você pergunta, né? Aí disse, não, ela começou a achar graça. Mas você é testemunho de Jeová? Não, nós somos evangélicos mesmo. É mesmo, é da Canaã. Aí, mas a gente fecha no sábado. É porque meu esposo está lendo muita Bíblia, está tendo conhecimento, está fazendo muito batismo, ele entendeu que tem que fechar de sábado, tem que guardar o sábado. Mas isso, o estudo dele, né? Aí eu fiz para ela e tal, ela já não entende como ele entende. Né? Ela já entende que se a gente for guardar o sábado é para os judeus. A gente tem que guardar o sábado mesmo. Né? Mas nós não podemos guardar o sábado, porque senão a gente vai colocar o sábado no lugar de Jesus. Tem que amar mais Jesus que o sábado, não o sábado, mas o sábado que Jesus. Deus admitir se ele guardar o sábado, eu perdi a salvação. É sagrado para ele, né? É o inverso. Aí se torna uma seita. Né? Aí sim, aí é um desvio mesmo da palavra para quem é do Novo Testamento. Isso. Agora ele é novo, tem 3 anos de fé. Né? Tem como mudar. Porque é falta de ensino, falta de acompanhamento, explicação. Mas se tiver cuidado, ele vai encontrar isso na internet. Ele vai encontrar isso. Se você tiver conhecimento, sabe que ele crê em Jesus Cristo, ele pode. Ou mais ou menos ele está. Então vamos lá, irmão. Continuando aqui, ó.
Então, qual a origem deles nós já vimos, né? A origem da igreja e a origem fora, né? Tem as duas origens. Terceiro, ó, o que oferecem? O que oferecem? Ó, o que eles oferecem? Um novo evangelho. Eles oferecem um novo evangelho, irmão. Eles descartam a Bíblia. Ó, eles trazem o que? Ensino e prática atualizados. Entendeu? Não, irmão, isso aqui é naquela época. Não, isso aqui não existe naquela hoje mais não. Eles não entendem que a Bíblia ela é universal. Eles não entendem isso. Então, normas da Bíblia que foi dado por Paulo, por Pedro, ou até mesmo pelo próprio Jesus, eles descartam dizendo simplesmente que foi para aquela época. Então, eles mostram outro evangelho, um evangelho, como é o nome? Distorcido, entendeu? Um evangelho que não tem cruz, que nem o Edvando pregou, né? Um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem pregação do evangelho, um evangelho que não tem vida de santidade, um evangelho que só visa os bens materiais, é riqueza, é saúde, é isso, aquilo, outro. É como eu sempre digo, não que Deus não possa dar, Deus pode, Deus dá, mas isso não é prioridade do reino, entendeu? A prioridade do reino é a salvação das vidas. Foi para isso que Jesus veio. Eu vim buscar e salvar os perdidos. Então o objetivo principal da igreja na terra não é enriquecer na terra, entendeu? Não é enriquecer na terra. O objetivo principal da igreja na terra é pregar o evangelho, é viver o evangelho, é fazer discípulo, entendeu? Então esse é o objetivo. Se tem alguém com essa outra visão, então está com a visão errada, entendeu? Deus pode dar, como eu sempre digo, Deus deu a Abraão, Deus deu a Davi, Deus deu a Jó, mas Deus não deu a Paulo, Deus não deu a Pedro, Deus não deu a João, entendeu? Então vamos para o Novo Testamento e vamos ver. A maioria ou seja, todos os apóstolos morreram de morte trágica. Algum era rico? Não, irmão. Então por que hoje as igrejas só pregam prosperidade e riqueza? Os pastores têm estado, entendeu? Andando de Ferrari, de Lamborghini, de isso, aquilo outro, e os membros tudo morrendo, entendeu? Então isso não existe, isso é um falso evangelho, entendeu? Então vamos lá. O que oferece o novo evangelho? Ensinos e práticas atualizadas, e a Bíblia para eles é ultrapassada. A Bíblia para eles é ultrapassada. O que foi? Acabou o horário? Então pronto. É porque o professor ele liga muito só no texto, mano. Ele tá quase com uns 40 minutos só aí, mano. Aí olha os caras porque o assunto é bom, aí ele, né? Porque ele olha aí, meu professor. Ei, mano, eu olhando aqui apavoro, nós sai daqui não. Não, mas porque, olha irmão, se eu for, é como eu digo, ó. Tá bom, mano. Não é porque aqui, ó. A revista é para isso. Pois é. Então vamos lá. Vamos finalizar dentro de 5 minutos. Para finalizar. Então, ó. Vamos finalizar dentro de 5 minutos. O que oferece os falsos mestres? O que é apologética, irmão? Ó, o que é apologética? Apologética, irmão, é a defesa da fé. Isso aqui é importante pra gente, irmão. Ó, A Bíblia é apologética. Então aí. O que é a apologética? É a defesa da fé, entendeu? Ó, continuando aqui. Por que temos que nos defender conforme Pedro? Porque temos que nos defender conforme Pedro. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Porque está dentro de nós, está no nosso meio. Entendeu? E aquilo que está no nosso meio é perigoso. Entendeu? Perigoso. Então, outra coisa. Vem aqui. O que é apologética? Apologética é a defesa lógica e racional da fé. Tito 1,9, 1 Pedro 3,15. Ou resposta, ou explicar, né? Temos que nos defender, conforme Marcos 12,30. O cristianismo, irmão, isso aqui tem que ficar bem fixado na cabeça de vocês, ou já ficou na minha, né? O cristianismo, irmão, ele não é simplesmente viver pela fé, não. Hoje as pessoas têm esse negócio, não, irmão, não tem fé não, não é assim, o cristianismo não é assim.
O cristianismo é o que? É racional. Vamos lá. O cristianismo é racional. Segundo, metódico. Terceiro, sistemático. Quarto, aceitável. Tá vendo aí? Então, o cristianismo é tudo isso, irmão. Não é, você não vai fazer de qualquer maneira, não. É justamente para isso, ou por isso, que veio o Espírito Santo. Um dos papéis principais do Espírito Santo é o quê? Convencer, irmão. João 16:8. O papel do Espírito Santo é convencer, porque ele vai trabalhar no raciocínio. Ele não quer que você seja um fanático, entendeu? Não quer que você seja um fanático, uma pessoa que não entende nada. Ele quer que você entenda. É por isso que ele vem convencer. Entendeu, irmão? Então, finalizando, por que temos que nos defender das heresias? Porque corremos o risco de ser corroídos por elas. Amém? Amém. Deu 5 minutos. Deu 5 minutos. Pastor, faça aí a oração. Mas assim, do que temos que nos defender conforme Pedro. Esse Pedro aqui, no início, ele pregou que não deveria ter pregado. Ele disse que tinha sido circuncidado. Aí Paulo vem corrigir ele. Paulo corrigiu ele. Aí lá na frente ele aprendeu. Pronto. Amém? Ele aprendeu com Paulo. E Paulo aceitou